condicionada à representação, o flagrante delito, já é possível iniciar o inquérito? Não, Excelência, é necessário a representação da vítima na ação pública condicionada à representação. Candidata, o que acontece quando qualquer pessoa do povo pede a instauração do inquérito e o delegado se recusa a fazê-lo? Pode repetir, Excelência, por favor? Candidata, o que acontece quando qualquer pessoa do povo pede a instauração do inquérito e o delegado se recusa a fazê-lo? Caberá recurso para o chefe de polícia, Excelência. Excelência, nesse caso, caberá recurso para o chefe de polícia. Candidato, de quem é a obra O Criminoso e Sua Vítima? Esses daqui eu vou passar porque está sem resposta. Só um instantinho, pessoal. Tô atualizando aqui. Candidato, segundo a lei orgânica, quais os deveres do policial civil? Excelência, segundo a lei orgânica, os deveres do policial civil é portar a carteira funcional, ser assíduo e pontual, obedecer à ordem hierárquica, desde que não seja ilegal, dentre outros. Excelência, eu posso citar como deveres do policial civil ser assíduo e pontual, ser leal às instituições, cumprir as normas, legais e regulamentares, dentre outros. Ambos os dois e hemorragia de sangue representam qual vício de linguagem? Pode repetir, Excelência, por favor? Ambos os dois e hemorragia de sangue representam qual vício de linguagem? Ambos os dois e hemorragia de sangue representa pleonasmo, Excelência, que é a repetição desnecessária. Excelência, nessas frases é possível identificar o pleonasmo. Pleonasmo igual à repetição desnecessária de termos com significados iguais ou parecidos. Candidato, na frase você nem imagina o mal que aquilo faz. Como se escreve a palavra mal? E qual o contrário de mal com L? Excelência, a palavra na frase você nem imagina o mal que me faz é com L e o contrário de mal com L é bem. Excelência, nessa frase, mal se escreve com L, sendo o contrário de bem. Candidato, asterístico e mendigo. Qual erro ou vício de linguagem? Asterístico e mendigo. Excelência, eu diria barbarismo. Excelência, o vício de linguagem presente nessas palavras é o barbarismo. É diferente do solecismo. O solecismo é erro de sintaxe. Já o barbarismo é erro de escrita e ou pronúncia. Candidato, o sujeito ativo de um feminicídio pode ser uma mulher?
Sim, Excelência, pode. Sim, Excelência, o sujeito ativo de um feminicídio pode ser Candidato, o que seria ação controlada? Deixa eu passar esses daqui. Quais as causas de aumento de pena no feminicídio, candidato? Excelência, eu posso citar como causa de aumento de pena se o feminicídio acontece na frente de menor, ou de menor de idade, se acontece mediante rede virtual, ao vivo, né, passando ao vivo, se ocorre nos 3 meses posteriores ao parto, dentre outros. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até 1/2 se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas, que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Bom, eu falei na frente de menor, mas também pode ser se ocorrer contra menor de 14 ou maior de 60, ou incapaz, mas acho que daria para ganhar uns pontos aí. Refaça a frase de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O material da apresentação será a cores. Pode repetir, Excelência? Refaça a frase de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O material da apresentação será a cores. Excelência, eu não... O material da apresentação será a cores. Não vejo erro na frase. Excelência, a frase correta de acordo com a norma culta seria: o material da apresentação será em cores. Obs, lembrar de impressão em preto e branco, logo, impressão em cores. Não é impressão a cores. Impressão em. Rege em. Beleza. Na frase, já cansei de lero-lero, qual a classe gramatical de lero-lero? Excelência, eu diria onomatopeia. Excelência, a palavra lero-lero é um substantivo masculino. Lero-lero é usado de forma coloquial. Significa conversa informal sem utilidade, propósito objetivo. Chatinha. Como é empregado o acento circunflexo? Como assim? Como? Não vou falar assim, né, no dia. Como é empregado? Excelência, o acento circunflexo é empregado sobre as vogais A e U. Trata-se de uma sílaba tônica que a vogal deve ser falada de forma fechada. Exemplo: tâmara, pera, nômade. Calma, candidata. Dia a dia tem crase, candidato? Não, Excelência, dia a dia não tem crase, pois não vai crase em palavras repetidas. Excelência, dia a dia não tem crase por se tratar de palavras repetidas.
O emprego de violência ou grave ameaça para que a vítima entregue um bem caracteriza qual crime? Excelência, quando há o emprego de grave ameaça para a subtração do bem, é o crime de roubo. Excelência, por ter a participação da vítima entregando o bem, crime que melhor se adequa é o de extorsão. Observação: pelas poucas informações no enunciado, há a dúvida de extorsão ou roubo, mas por ter deixado claro que a vítima entregou o bem e não que ele foi subtraído, entendo como extorsão. Tá bom. Extorsão. Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Roubo. Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Eu coloquei isso aqui só pra gente gravar os artigos, tá? Mas eu vou ver a pergunta de novo, só pra... O emprego de violência ou grave ameaça para que a vítima entregue um bem caracteriza qual crime? Ele não falou constranger alguém, mas também... Porque extorsão é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E o roubo é subtrair para si ou para outra mediante violência ou grave ameaça. Então ele só falou, né, empregar violência ou grave ameaça, então poderia ser um ou outro, acredito, né? Quando que uma lesão corporal é considerada grave e quando ela é considerada gravíssima? Excelência, eu posso citar que uma lesão ela é considerada grave quando o indivíduo ele fica inabilitado para o serviço, para o trabalho, né, por 30 dias. Quando houver... Só um instante. Risco, né, de aborto. Só um instante, excelência. Eu vou reformular minha resposta. O crime de lesão corporal grave pode ocorrer quando houver inabilitação para as funções emprego, né? Ou emprego por até 30 dias. Quando houver... Só um instante. Tá. Não veio na memória agora. Eu sei que grave é isso, e gravíssima, por exemplo, perda de membro, sentido ou função. A gravíssima, aborto, mas é bom recapitular aqui, né? Excelência, uma lesão corporal é considerada grave quando resulta em perigo de vida, incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, Debilidade sentido ou permanente. função ou aceleração do parto. Obis, mnemônico, PIDA. Gravíssima, perda ou inutilização de sentido, membro ou função. Ai, desculpa, enfermidade gente. incurável, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente e aborto. Tá, é que o mnemônico foi engraçado. Então, eu poderia falar inabilitação para as atividades do dia a dia por até 30 dias, risco de vida, perda de sentido, membro ou função, e a gravíssima seria o aborto, morte, as coisas mais gravíssimas, né? Depois eu vou dar uma revisada nisso. O que são cookies na informática?
Excelência, cookies são arquivos que ficam... são arquivos temporários que ficam armazenados quando o usuário acessa o site que ele já costuma acessar, aparecem os cookies. Excelência, os cookies são pequenos arquivos salvos no computador que armazenam preferências e outras informações contidas nas páginas da web acessadas pelo usuário. Cookies, palavra-chave, preferência. Tá. Mas são pequenos arquivos que aparecem, que ficam armazenados no computador do usuário. O que é OCR? Só um instante, excelência. Caracteres. Excelência, o OCR, ele... é um recurso de caracteres. Só falaria isso, que é raiva. Excelência, OCR é o reconhecimento óptico de caracteres. Reconhecimento óptico de É uma caracteres. tecnologia que transforma uma imagem digitalizada em contextos, em arquivo editável por meio de reconhecimento óptico. Deixa eu ver de novo. Excelência, OCR é o reconhecimento óptico de caracteres. Tá. É uma tecnologia que transforma uma imagem digitalizada em contextos, em arquivo editável por meio de reconhecimento óptico. Tá, entendi. OCR, a própria sigla diz, né? Reconhecimento óptico de caracteres. Então, ele transforma uma imagem digitalizada em um arquivo editável. Acredito que seria isso. Divida a palavra optamos. Excelência, a palavra optamos fica, primeira sílaba, né? Optamos, tá. OPTAMOS. Optamos. Vamos ver se é isso. Excelência, a palavra optamos possui 3 sílabas, possuindo a seguinte divisão silábica: optamos. Beleza. Candidato, o que é extranet? Excelência, a extranet é o acesso externo de uma rede interna, por exemplo, de uma empresa. O usuário que tem esse acesso, ele consegue acessar mediante uma VPN, que forma um tunelamento, e o indivíduo consegue acessar a intranet de uma forma externa, que seria a extranet, diria assim, não sei. Excelência, a extranet ela é uma extensão da intranet. Extensão da Permite intranet. que terceiros autorizados tenham acesso às informações de uma empresa. Normalmente parceiros, clientes, dentre outros. Tá. Candidata, quais são os poderes da administração pública? A Vanessa, estou usando o áudio dela. Excelência, Pode repetir? Eu não entendi se é princípio ou poderes. Ah, tá. Candidata, quais são os poderes da administração pública? Tá. Excelência, os poderes da administração pública são poder hierárquico, poder normativo, o poder vinculado, o poder disciplinar, o poder discricionário e o poder de polícia. Candidato, o que é o controle social secundário?
Excelência, o controle social secundário, ele decorre da criação de leis e normas. Excelência, o controle social secundário é o que age posteriormente ao controle social primário, ou seja, ele é aplicado quando os meios empregados pelo controle social informal não funcionam, remetendo-se ao controle social formal, do Estado. Então o secundário é sinônimo de controle social formal. Vou colocar de novo aqui. O que é vitimização coletiva? Excelência, vitimização coletiva também tem como sinônimo a vitimização difusa, que ocorre quando há uma coletividade sendo vítima. Não há como medir quem são as vítimas. Um exemplo pode ser fraude econômica, né? Crimes de economia, crimes ambientais, que abrange uma grande quantidade de vítimas. Excelência, a vitimização coletiva ocorre quando toda a coletividade é afetada pela conduta criminosa. Exemplo, crimes ambientais. Também. Os direitos civis e políticos são de qual geração? Excelência, os direitos civis e políticos, eles decorrem da primeira geração. Excelência, os direitos civis e políticos são direitos de primeira geração, relacionam-se com a liberdade, igualdade negativa, exigem a abstenção do Estado. Isso. O que é injúria real? Injúria real? Não me recordo. A injúria real ocorre quando, para ofender ou desrespeitar alguém, o agente utiliza violência ou vias de fato. Exemplo, cuspir em alguém, dar um tapa na cara, etc. Não sabia. Como funciona a autenticação em 2 etapas? Excelência, a autenticação em 2 etapas é uma norma segura, é um procedimento seguro e ocorre quando o indivíduo ele recebe uma mensagem, ele mesmo, né, ele está lá acessando determinado site que pede essa verificação em 2 etapas. Então, a pessoa ela pode colocar o número de celular e ela vai receber uma mensagem para confirmar e a partir dessa mensagem ela recebe um número que ela vai colocar onde ela pretende acessar. Então, são 2 etapas. Diria isso. Excelência, a autenticação em 2 etapas ou em 2 fatores consiste em uma camada extra de segurança que evita acessos indevidos a determinada conta do usuário. No caso, o indivíduo ele ativa uma segunda verificação que será solicitada no momento do login, além da senha. Exemplo, o envio de um código de SMS para o número de celular cadastrado. Acho que é isso. O que é furto privilegiado? Excelência, essa caiu na minha prova dissertativa. O furto privilegiado, Excelência, ele ocorre quando o indivíduo ele é primário, se ele for primário, e for de pequeno valor a coisa furtada, o juiz ele pode diminuir a pena de 1 a 2/3, aplicar a multa ou trocar a pena de reclusão pela pena de detenção. Excelência, o furto privilegiado ocorre quando o bem subtraído é de pequeno valor e o agente é primário. Nesse caso, o juiz pode alterar a pena de reclusão para a pena de detenção, aplicar apenas a pena de multa ou diminuir a pena. Qual o tamanho máximo de salvamento para nome de um arquivo no Windows? Excelência, 256 caracteres. Não tenho certeza. Excelência, um arquivo no Windows pode ser salvo com um nome de até 255 caracteres, incluindo a extensão. 255. Já o caminho pode ter até 260 caracteres. É possível aumentar essa quantidade alterando chaves no registro do Windows. Nossa, número é difícil para vai. Candidato, o
que é a teoria do conflito cultural? Teoria do conflito cultural. Não me recordo. Excelência, a teoria do controle do conflito cultural coloca a cultura no centro do conflito, ou seja, atribui à criminalidade as condições internas da cultura de uma sociedade. O Donald defende que a criminalidade é produto da mudança social. Então, a cultura é, para esse autor, o principal fator criminógeno em função de suas incontáveis contradições internas. Quem age em legítima defesa comete crime? Não, Excelência. A legítima defesa ela é uma causa de excludente de ilicitude. Não, Excelência. Quem age em legítima defesa não comete crime, pois trata-se de um excludente de ilicitude, logo, exclui-se o crime. Quais os fundamentos da República Federativa do Brasil? Excelência, os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Excelência, os fundamentos da República Federativa do Brasil são 5: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas. Excelência, as ações afirmativas são medidas tomadas pelo Estado com a finalidade de evitar a desigualdade entre as pessoas, proporcionando a igualdade no exercício de seus direitos. Como, por exemplo, eliminar o racismo, preconceitos socioeconômicos, etc. São políticas sociais de combate a discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, etc. Falaria isso. O que acontece ao apertar as teclas de atalho Shift F5 no Word? Abre a área de transferência. Chute. Excelência, o atalho permite retornar para o último local editado no documento. O cursor será movido para o local da revisão anterior feita antes de o documento ser fechado pela última vez. Ao selecionar uma palavra no Word e em seguida apertar Ctrl N mais Ctrl I e depois Ctrl S, o que vai acontecer? Excelência, a palavra vai ficar em negrito, itálico e sublinhado. Excelência, a palavra vai ficar em negrito, itálico e sublinhado. O que é vitimização por omissão? Excelência, ocorre quando a vítima ela se omite diante de um crime e ela acaba se tornando vítima. Nossa, chute, cara. Excelência, a vitimização por omissão refere-se à vitimização terciária, que caracteriza a omissão do Estado frente às vítimas e o preconceito do meio social com essa vítima de um crime. Tá. A omissão do Estado e o preconceito dos amigos, familiares, decorrem da vitimização terciária, que aí surgem as cifras negras. Muito bem. Quais as instituições que fazem o controle social informal? Excelência, posso citar família, amigos, igreja. Excelência, as instituições que fazem parte do controle social informal são aquelas não ligadas à segurança pública. Então, são aquelas que fazem parte do meio social
do indivíduo. Posso citar a igreja, as escolas, familiares. Qual é o nome do processador na placa de vídeo? Excelência, o nome do processador da placa de vídeo é a UC. Não sei. Excelência, o processador da placa de vídeo chama-se GPU, Unidade de GPU. Processamento Gráfico. É um GPU. processador com menos núcleos, que trabalha diretamente em atividades de vídeo no computador. Sua função é processar as informações gráficas da máquina. Obrigada. Android e iOS são exemplos de sistema de qual dispositivo? Móveis, Excelência. Excelência, ambos são sistemas operacionais. O Android está presente em marcas de celulares como Samsung, Xiaomi, Dispositivo Motorola. móvel. Já o iOS, ele é um sistema de dispositivo operacional da Apple. As instituições públicas podem exercer algum tipo de controle social informal? E como é que podem? Excelência, podem. Posso citar a polícia comunitária. Sim, Excelência. As instituições públicas, como escola ou polícia comunitária, exercem o controle social informal. Candidato, o que é o controle social secundário? Ah, tá. Essa caiu de novo. Excelência, o controle social secundário decorre do controle social formal, que são as polícias, MP, Ministério Público, Poder Judiciário. É isso? Acho que é. Excelência, o controle social secundário é o que age posteriormente ao controle social primário, ou seja, ele é aplicado quando os meios empregados pelo controle social informal não funcionam, remetendo-se ao controle social formal, que é o Estado. O que é termo circunstanciado, candidato? Excelência, o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, ele é um termo, né, um relatório que é lavrado após a prisão em flagrante. Nossa, eu não lembro essa, mas acho que é. Excelência, o termo circunstanciado de ocorrência trata-se de um documento que se assemelha ao registro de ocorrência, porém se aplica a infrações de Menor potencial ofensivo, lembrei. O TCO não tem conteúdo investigativo como o inquérito policial, é apenas um documento de formalização de cometimento de infrações de menor potencial ofensivo, contravenções penais e crimes de até 2 anos. O agente deverá assinar esse termo em sede policial e será encaminhado ao juízo, ou assumirá o compromisso de a ele comparecer. Obis, não se impõe prisão em flagrante e nem fiança em TCO. Falei errado. Obrigada, Lê. Obrigada aí pela dica. Eu falo muito né, cara? Né? É que assim, aqui eu tô um pouco... Mas o certo é eu tô um pouco à vontade, mas o certo é eu já treinar exatamente como no dia. E eu falo muito né, eu preciso melhorar. Obrigada, viu? Eu falei que o TCO é um termo circunstanciado que é lavrado na prisão em flagrante. Não, pelo que eu vi aqui, não, né? Ele é um termo que é utilizado nos casos de crimes de menor potencial ofensivo. Beleza. O que é controle social? Controle social, excelência, é um meio de controlar a criminalidade. Ah, vou falar bem básico. Excelência, controle social é um meio definido pelo Estado para controlar os crimes ocorridos em determinada sociedade. Então, o Estado ele pode definir políticas públicas através dos meios de segurança, dentre outros. Quais princípios na criminologia motivaram uma conduta considerada crime? Quais princípios na criminologia motivaram uma conduta denominada crime? Não me recordo essa. Na criminologia,
etiologia, para que algo seja considerado crime, é necessário alguns princípios. Eu posso citar esses 4 princípios como a incidência massiva na população. Então, Ah, eu lembrei. casos isolados e fatos isolados não é considerado crime. Lembrei. Incidência aflitiva. Então, Aflitiva. o fato ele deve gerar dor à comunidade. A persistência espaço-temporal Resistência espaço-tempo. do fato, então, é necessário que o delito ocorra repetidas vezes no mesmo espaço e território. E o consenso inequívoco acerca da etiologia. Então, a criminalização de condutas depende de uma análise detalhada desses elementos e a sua repercussão na sociedade. Legal. Ficou uma resposta um pouco longa. Sim, Martins, vai ter todos os dias. Na verdade, eu vou almoçar daqui a pouco e volto de novo para a live. Porque é uma forma de eu treinar essas questões que eu estou jogando no Anki. Eu estou pegando todos os dias as questões que estão indo lá no Telegram do grupo do pessoal que passou na oral, que tá passando, né? Que tá participando da prova oral e estão jogando as questões lá. Gente, é questões todos os dias. 300 questões, 400 questões. Então, assim, tem muita questão repetida que eu tô fazendo. Eu tô pegando essas questões e... já vou falar. Eu estou pegando essas questões e estou jogando no meu Anki. Todo mundo sabe que eu utilizo o Anki como revisão, desde o meu estudo lá na prova objetiva. Inclusive, eu comercializei alguns flashcards meu aí pra uma galera. Quem tiver interesse, depois chama no privado. Tô fazendo, tipo, baratinho, assim. E esses flashcards também da prova oral, depois, futuramente, para quem vai fazer a prova de investigador e escrivão, eu vou também disponibilizar. É muito bacana porque você... Não é você que tá perguntando, você ouve alguém perguntar pra você. Eu preciso disso, sabe? E como eu tô sozinha durante o dia todo, meu marido trabalha, meu filho tá na escolinha, então não tem com quem eu treinar. O pessoal, a maioria trabalha e meus amigos que treinam comigo estão em casa mais à noite. Então, eu tenho feito isso gravando em áudio, porque o Anki ele permite você jogar áudio. Eu estou gravando essas perguntas em áudio já com respostas, já coloco a resposta. Então, todos os dias eu vou fazer, tá? Daqui a pouco eu vou sair, eu vou pro almoço aqui, que eu tô na minha casa, e volto. O Guilherme perguntou se eu já fui na Cadepol. Ainda não. Daqui 8 dias é minha prova oral, né? Vocês já devem saber aí. Eu aluguei um quarto num hotel a 5 minutos da Cadepol no dia 21. Então, eu vou no dia 21 de manhã e faço o check-in às 14 horas. Eu queria já poder assistir de manhã, né? Mas como o check-in é só às 14, eu acredito que eu vou chegar lá no hotel depois do almoço, já faço o check-in e à noite vou assistir o do dia 21, do dia 22, eu vou assistir de manhã e à noite, tem da minha amiga também, a Aline, que também vai fazer a prova oral no dia 22, eu vou assistir o dela, vou assistir à noite, vou tentar dormir cedo, vou tentar dormir, né, preciso, mas, gente, cidade não tem como, né, nós somos seres humanos, tem que controlar, mas... e no dia 23, às 9 da manhã, é a minha prova oral, eu sou a 8ª, então pode ser que, não sei como vai ser, né, então no dia 21, quando eu chegar na Cadepol, eu já vou fazer uma live com vocês, né, já vou entrar no ao vivo, mostrar como é a Cadepol, eu nunca fui na Cadepol, não, eu vejo mais as fotos que o pessoal vai. Eu moro em Paulínia, então é interior, né, de São Paulo, rapidinho para chegar lá. Enfim, gente, é isso. E o Guilherme, quem mais perguntou? Sim, eu vou assistir antes da minha, sim. O Ale falou, chama nós. Ale, você também tá estudando para prova oral? Chamo, claro, gente. Depois do almoço, se alguém quiser participar, a gente vai fazendo aquelas, um faz pro outro, sei lá, né? É que aqui é uma forma de eu também estudar os meus baralhos, né, os meus flashcards. É isso, gente. Eu vou continuar aqui, tá bom? Candidato, o que é a teoria do conflito cultural? Tá, essa eu coloquei ela de volta porque como eu errei, né? Então eu coloco de volta, o Anki me mostra de volta. Excelência, a teoria do conflito cultural é uma teoria que diz que a sociedade e a cultura pode
fazer com que o indivíduo pratique crimes. Como eu não estudei muito essa teoria, eu não iria muito encher linguiça, não. Excelência, a teoria do controle do conflito cultural Legal. coloca a cultura no centro do conflito, ou seja, atribui à criminalidade as condições internas da cultura de uma sociedade. Tá. O Donald defende que a criminalidade é produto da mudança social. Então a cultura é, para esse autor, o principal fator criminógeno em função de suas incontáveis contradições. Tá bom. O que são ações afirmativas? Excelência, ações afirmativas são ações que o Estado mesmo promove juntamente com alguns grupos que se consideram vulneráveis para que haja menos crimes mediante esses grupos. Posso citar como ações afirmativas para fazer com que a sociedade evite praticar esse tipo de crime, preconceitos, ações afirmativas mediante os grupos LGBT, mediante a favor dos grupos raciais, dentre outros. Excelência, as ações afirmativas são medidas tomadas pelo Estado com a finalidade de evitar a desigualdade entre as pessoas, proporcionando a igualdade no exercício de seus direitos. Beleza. Conceitue o crime de extorsão mediante sequestro. Excelência, o crime de extorsão mediante sequestro consiste em sequestrar alguém Excelência, o crime de extorsão mediante sequestro, vou retificar minha resposta, consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, restringindo a sua liberdade para que a vítima entregue algum bem de valor econômico. Eu diria que é aquele, não sei se é isso, mas é o crime que o pessoal sequestra, tipo, restringe a liberdade da vítima para fazer Pix, né? Antes era para levar a vítima até o caixa eletrônico, só que agora com o Pix eles fazem isso. Eu acredito que é isso, porque o verbo que eu estava falando, sequestrar, é o crime de sequestro relâmpago, se eu não me engano. Excelência, o crime de extorsão mediante sequestro é o ato de sequestrar alguém com finalidade de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Errei. Trata-se de crime contra o patrimônio e é hediondo. Caramba, eu errei esse. Por que eu achei que era constranger alguém? Depois eu vou dar uma lida. É sequestrar mesmo, eu tava falando certo. Qual é o nome do processador na placa de vídeo? Tá, essa já caiu. Qual o nome do processador na placa de vídeo? Acabou de cair essa. Qual o nome do processador na placa de vídeo? Cara, eu acabei de ver essa questão, já esqueci. Não me recordo, Excelência. Excelência, o processador da placa de vídeo chama-se GPU. Unidade de Processamento Gráfico. É um processador com menos Obrigada, Lê. É isso O que mesmo, é GPU. a teoria da ecologia urbana? Excelência, a teoria da ecologia urbana, também chamada de ecologia criminal, decorre da escola de Chicago e diz que os centros urbanos e o crescimento, a forma que a cidade vai desenvolvendo, pode influenciar na criminalidade. Ecologia criminal, Excelência, a teoria da ecologia urbana refere-se ao crescimento desorganizado da cidade que enfraquece o controle social informal. Ocorre uma desorganização social em zonas concêntricas. Essa teoria defende que quanto maior o centro urbano, maior a criminalidade.
Essa teoria da ecologia urbana pertence à escola de Chicago, que faz parte da teoria do consenso. Tá. Quais as penas, segundo a lei orgânica da polícia? Excelência, eu posso citar as penas, segundo a lei orgânica, penas de advertência, suspensão, demissão e demissão a bem do serviço público. Não tenho certeza. Excelência, a Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo prevê 7 penas, são elas: advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão a bem do serviço, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tá, eu esqueci só de algumas, mas se eu falar dentre outras... O que é mandado de segurança? Excelência, o mandado de segurança é um remédio constitucional que protege o direito líquido e certo do indivíduo. Acho que é isso, mandado de segurança. Excelência, o mandado de segurança trata-se de um remédio constitucional que visa garantir o direito líquido e certo não amparado por habeas Não amparado, corpus não e posso habeas esquecer de falar isso. que tenha sido violado Não por amparado. ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Eu acho que é importante eu falar esse final que ela disse aí, porque eu só falei assim, consideraria, não acredito, não sei, depende do examinador, mas eu falei que é um remédio constitucional que protege o direito líquido e certo. Mas eu tenho que falar, protege o direito líquido e certo, não amparado por habeas data, e quando esse abuso de poder decorre de um funcionário e tal, né? Enfim. Qual o plural da expressão a menina surda muda? Excelência, as meninas surdas mudas. Excelência, o plural de a menina surda muda é as meninas surdas mudas. De acordo com o Código de Processo Penal, a autoridade policial pode arquivar o inquérito? Justifique. Não, Excelência, a autoridade policial não pode arquivar o inquérito. Por isso, uma das características do inquérito é ele ser indisponível. Quem pode arquivar o inquérito é somente o juiz. Não, Excelência. A autoridade policial não pode arquivar inquérito. O inquérito é indisponível, ou seja, uma vez iniciado, o delegado não poderá arquivá-lo. O arquivamento é feito pelo juiz, a requerimento do Ministério Público. A requerimento do MP, não pode esquecer disso. Uma mulher quebra o vidro de uma vitrine para subtrair uma peça que estava lá exposta. Qual crime ela pratica? Excelência, ela pratica o furto qualificado. Excelência, o crime praticado em questão foi o de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. O que é uma rede LAN? Excelência, uma rede LAN é uma rede local. Posso citar, por exemplo, uma rede doméstica. Excelência, a rede LAN, também conhecida como Local Area Network, trata-se de uma rede local contida em uma área geográfica determinada. Exemplo, dentro de uma empresa, escola ou num prédio, ou até na própria residência, onde é possível trocar informações entre os dispositivos conectados nessa rede local. Beleza. Existe crase em a partir de? Justifique. Não, Excelência, não existe crase em a partir de, pois partir é verbo e não existe crase antes de verbo. Não, Excelência, já que a palavra partir é verbo e não existe. É possível orientar texto na vertical no Excel? Sim, Excelência, é possível. Só não lembro. Sim, Excelência, é possível orientar um texto na vertical no Excel pelo seguinte caminho: guia, página inicial, grupo, alinhamento, orientação. Valeu, Ale. Vai lá. Amanhã, qualquer coisa eu chamo você.
que ela falou? Sim, Excelência, é possível orientar um texto na vertical no Excel pelo seguinte caminho: guia, página inicial, grupo, alinhamento, orientação. Página inicial, alinhamento, orientação, tá. Candidato, o que significa configurar um HD como slave ou escravo? Nossa, cara. Não me recordo, Excelência. Excelência, configurar um HD como slave, escravo, significa configurar um HD secundário, geralmente utilizado para backups e para armazenar arquivos como fotos, vídeos e documentos do usuário. O HD... Não conhecia, não. Candidato, quais as instituições públicas fazem o controle social formal? Excelência, as instituições são Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e Sistema Carcerário. Excelência, eu posso citar como controle social formal de primeira instância as polícias, de segunda instância o Ministério Público e de terceira instância o Poder Judiciário. O que é a teoria da associação diferencial? Excelência, a teoria da associação diferencial, ela tem como seu precursor o Edward Sutherland. Consiste em afirmar que os crimes não são praticados somente pela classe mais pobre da sociedade, mas também pela classe alta, também conhecido como os crimes de colarinho branco. Excelência, a teoria da associação diferencial, ela defende que o crime não é cometido somente por pessoas menos favorecidas, mas sim que as pessoas aprendem a realizar condutas desviantes, associando-se com outras pessoas do seu meio, sendo o crime um aprendizado dos grupos sociais íntimos. Tem como exemplo o crime de colarinho branco, que é praticado por pessoas do alto escalão, que possuem um elevado nível econômico de vida. Ela foi criada por Edward Sutherland e faz parte da teoria do consenso. Tá. Acho que é importante falar que a teoria da associação diferencial é só lembrar da palavra-chave, a teoria é aprendizagem, né? Que o crime ele é aprendido, então só lembrar disso. Cite extensões de arquivos gerados por aplicativos de geração de texto. Excelência, posso citar RTF, do WordPad, DocX, do Word, TXT, do bloco de notas. Excelência, posso citar TXT, Docs e RTF. Beleza. Que nome a doutrina dá aos crimes cometidos por policiais? Excelência, posso citar um nome como... Pode repetir, Excelência, por favor? Não entendi muito, peraí. Que nome a doutrina dá aos crimes cometidos por policiais? Agora estou na dúvida, peraí. Excelência, crimes de cifra amarela. Fiquei na dúvida entre abuso de autoridade, não lembro. Excelência, os crimes praticados por policiais são crimes ditos como funcionais, já que são praticados pelos funcionários públicos que estão como policiais no momento. Também posso dizer que são cifras amarelas, crimes praticados por funcionários públicos que não chegam ao conhecimento das autoridades, e violência institucional. Tem-se violência praticada por agente público no desempenho de função pública em instituição de qualquer natureza por meio de atos comissivos ou omissivos. É uma resposta mais completa, né? Violência institucional, crime funcional. Beleza. Candidata, o que é W3C? Excelência, o W3C é a tecnologia World Wide Web. O consórcio World Wide Web, W3C, é um consórcio internacional, no qual organizações filiadas desenvolvem padrões para a web. Beleza. O
O que é controle social repressivo? Silêncio, eu diria o controle social formal. Acho que eu falaria isso. Excelência, o controle social repressivo é embasado na reprovação de determinados comportamentos aos quais são aplicadas sanções, fazendo parte do controle social formal, como, por exemplo, penas aplicadas pelo Poder Judiciário. Tá. Qual é o nome do processador na placa de vídeo? GPU, excelência. Não erro mais. GPU. Excelência, o processador da placa de vídeo chama-se GPU, Unidade de Processamento Gráfico. Candidato, o que é o controle social preventivo? Controle social preventivo. Excelência, eu diria o controle social informal, que é aquele a longo prazo. Excelência, o controle social preventivo é sinônimo do controle social informal. Tem como objetivo evitar que o crime aconteça. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, como se iniciam os inquéritos policiais nos crimes de ação pública? Excelência, os inquéritos policiais de ação penal pública serão iniciados de ofício pelo... agora. Pelo delegado e pelo MP. Nossa, não lembro, caramba. Excelência, o inquérito policial, ele pode ser iniciado nos crimes de ação pública, ele pode ser iniciado de ofício pelo delegado de polícia, ou mediante requisição da autoridade judiciária, do MP, ou a requerimento do ofendido de seu representante. Tá. Já na ação pública condicionada à representação, o inquérito ele só pode ser instaurado mediante a representação do ofendido ou de seu representante legal. Beleza, é isso aí. O que é controle social primário? De novo. O que é a teoria sociológica do controle social? Teoria sociológica do controle social. Não recordo, não. Excelência, as chamadas teorias, do controle social, elas pressupõem que quanto mais estreitas e intensas as relações do indivíduo nas esferas tradicionais da vida, como escola, trabalho, família, rede de amigos, menores serão as chances de que ele incorra em atos desviantes. Então, refere-se ao controle social informal, o qual diz que as relações sociais, ambientes frequentados pelo indivíduo, interferem diretamente em seu comportamento. Beleza. Impressoras a jato de tinta no mercado, nos dias atuais, precisam de quantos cartuchos para operar e imprimir? Quatro cartuchos, excelência. Chute. Excelência, nos dias atuais, as impressoras a jato de tinta conseguem operar e imprimir com apenas um cartucho preto. Todavia, para uma impressora realizar uma impressão colorida, serão necessários 4 cartuchos das cores ciano, magenta, amarelo e preto, CMYK. Tá. Acho que eu acertaria, né? Quando utilizamos o ponto de interrogação? Excelência, utilizamos o ponto de interrogação quando for uma pergunta. Excelência, utilizamos o ponto de interrogação em frases interrogativas para fazer perguntas. Cara, podia cair uma dessa pra mim, né? Candidata, segundo a LOA, quais os procedimentos disciplinares para investigar possíveis desvios de um policial civil?
Excelência, segundo a LOP, para investigar possíveis desvios de um policial civil, é necessário abrir uma... Não me recordo. Vou chutar errado aí. Excelência, os procedimentos são as investigações preliminares, a sindicância e o PAD, processo administrativo PAD. disciplinar. Processo administrativo disciplinar. PAD, tá. Qual a função do DNS? Excelência, o DNS, ele tem como função identificar os nomes de domínio. Não sei se... O DNS, Domain Name System, Sistema de Nome de Domínio, converte endereços de IP em nomes de domínio legíveis por humanos, por exemplo, www.amazon.com. Tá. Converte endereço em IP em nome de domínio, tá bom. Inclusive tem um ataque que ele infecta o DNS, que é o farming. A pessoa vai, eu acho que é isso. A pessoa digita lá o site e se tiver infectado, né, com o farming, ele vai lá e ele muda o DNS e transfere a pessoa para um site falso. Então ela acha que é um site verdadeiro e é falso. A palavra porta-malas tem hífen? Sim, excelência. Excelência, a palavra porta-malas, ela tem hífen, pois quando a palavra composta é iniciada por um verbo, há hífen. E porta, nesse caso, portar, é verbo. Eu achei que fosse substantivo, porta, de porta, não de portar. Bom saber. Agradeço a todos a presença. A crase? Não, excelência. Pois todos é uma palavra masculina. Não, excelência. Não a crase antes de todos, pois é palavra que é um pronome indefinido. Se fosse todos, também não haveriam. E também não a crase no a antes de presença, pois ele é apenas artigo. Visto que tem função de objeto direto, do verbo transitivo direto e indireto, agradeço. Quem agradece, agradece alguém, né? A presença. Quem agradece, agradece algo a alguém. Então, agradece a presença a todos. O que é malware? Excelência, malware, ele é um tipo de ataque malicioso que busca infectar dados do indivíduo para ter algum valor econômico, que eu me recordo. Excelência, o malware, ele é um software malicioso, projetado para prejudicar ou explorar qualquer dispositivo Vulnerabilidade. do usuário, seja na rede, né, serviço. E os criminosos, eles utilizam o malware para obter ganhos financeiros das vítimas. Beleza. O detento cumpriu 1/6 da pena. Qual o sujeito da oração? O detento, excelência, sujeito simples. Excelência, o sujeito da oração é um sujeito simples, detento. Espero que eles viajem com cuidado. Como se escreve a palavra viagem? Com G, excelência. Excelência, espero que eles viajem com cuidado. Nesse caso, viagem é com G. O que é um bloqueador de pop-up? Nossa, eu não lembro essa. Excelência, um bloqueador de pop-up é um recurso presente em navegadores, que permite que o usuário bloqueie a abertura de abas e janelas indesejadas, normalmente spam, páginas de propagandas. Tá. Pessoal, vou nessa, vou almoçar e depois mais tarde eu volto.
Vou gravar mais questões, que possivelmente deve ter mais um monte lá no grupo. Vou gravar no Anki e depois mais tarde eu volto para fazer mais algumas questões aqui. Obrigada, viu, pessoal?